Nós estamos aqui com o candidato a vereador pelo município de Agronômica, Vanderlei Longen, do Republicanos. Ele que tem o número 10123. Natural do município de Agronômica, Vanderlei. Já faz muito tempo. Nasci em Agronômica, nasci lá na comunidade de Alto Areado, né? Sim. Permaneci lá até os meus 19 anos. Depois fui a Blumenau trabalhar. E isso até os 19, trabalhando na roça. Agricultura, trabalhando na roça, ajudando o pai e a mãe desde pequeno, lidando, né? E com meus irmãos, né? A gente é uma família de 12 irmãos. Nossa. Uma família grande, então a gente foi lá, eu era o E mais o nome novo. de cada um? Já vamos começar aqui com... Então, começamos dos mais velhos lá, a mais velha é a Olívia, né? A Bernadette. Bernadette. Daí depois vem o Augusto. Augusto. Depois vem a Olívia, vem a Paulina, vem a Zenaide, vem a Luzia, daí vem o Cláudio, o Silvano, o Cláudio, o Alvísio e o Vanderlei. Sim. Boas lembranças dessa época, Cara, Vanderlei? com certeza, muito boas lembranças de convívio em casa, com a família, com o meu pai. O meu pai, ele foi uma pessoa que foi pioneiro na nossa comunidade. O meu pai teve o primeiro carro que ajudava a levar as gestantes quando iam ter, assim, a gente até viu isso agora nesses dias agora aí, que levava as pessoas quando as mulheres estavam grávidas, levava para o hospital, buscar a parteira, fazer essas coisas. Então meu pai foi também vereador, no tempo que era vereador voluntário, praticamente voluntário, não recebia salário na época, Sim. né? Ele foi vereador e o meu pai sempre foi uma pessoa que a casa vivia cheia, com muita gente, com os amigos, então foi muito bom. A gente também viveu numa comunidade num período que a criança era criança, que brincava, que subia no pé de árvore, Sim. que escorregava no barranco, que andava de bicicleta. Então nós vivemos essa parte boa da minha infância, foi vivida toda lá. Não tinha celular. Não tinha celular, era jogar bola, a gente tinha um campinho na frente da casa, se juntava 15, 20, 30 crianças e jovens e ali na frente da casa jogando bola. Legal. A gente tinha, lembro, de criança, Sim. tínhamos uns pés de pera bem na frente da casa, que vinha o pessoal da escola, às vezes fazer o piquenique lá embaixo, que tinha uns 80 pés de peras, assim, na Sim, época de sim. verão. Então, assim, a gente viveu muito, muito, muito bom, muita amizade. Eu acho, tipo assim, da vida da gente, a melhor etapa é a de criança e adolescente, onde você não tem um compromisso, né? Onde que você tem um compromisso com o teu trabalho, que você está aprendendo a fazer, mas você não tem a preocupação. Mas, cara, isso foi uma coisa que jamais vai apagar da memória da gente, aquele convívio com os amigos, na hora do meio-dia, principalmente no verão, que se começava a trabalhar um pouquinho mais tarde, na hora do meio-dia, lá tomar um chimarrão na casa do vizinho, o vizinho na casa da gente. Isso é a melhor coisa que tem, essa amizade verdadeira, ela consiste até hoje. Por quê? Porque a gente passa às vezes 1 ano, 2 anos sem ver a pessoa, 5 anos, né? Sim. E tu acaba encontrando essa pessoa e parece que foi ontem, né? Por quê? Porque foi uma amizade construída lá no passado, sem ambição, sem nada. Ela foi a amizade verdadeira, que é uma coisa que eu sempre cultivo, porque eu acho assim, a amizade, ela é a coisa mais interessante do mundo. Eu tenho, graças a Deus, tenho muitos amigos, e desses amigos, tenho amigos muito simples, e tem amigos que também têm bastante grana, tem bastante coisa. Só que... São todos iguais São pra iguais. E assim, e por que essas pessoas são meus amigos? Pelas simplicidades que elas têm. Porque se a pessoa ela não for simples, ela não consegue ser meu amigo. Porque eu sou uma pessoa simples, eu não tô nem aí porque a pessoa tem. Eu tô porque a pessoa é, pela idoneidade da pessoa. Se a pessoa ela for uma pessoa que faz o bem para os outros, ela é meu amigo. Uhum. Eu sempre gosto de prezar isso, gosto de estar ajudando os outros, né? E te falo que assim, sair de lá, por quê? Porque naquela época que eu saí de casa, a agricultura era uma desgraça. Nós não tínhamos valor, nada no nosso E naquela produto. época plantava o quê? Cebola. Cebola, é? Plantávamos cebola, nós plantávamos arroz, a gente tem, na nossa comunidade lá do Alto Areado, a gente tem a única arrozeira, tinha o seu Jacinto Demarque, que também tinha uma arrozeira, então, que era o meu pai e o seu Jacinto, que eram amigos, e tinham essas arrozeiras, e a gente tinha arrozeira, e plantávamos feijão, plantava milho. Mas naquela época o arroz não era com máquina que hoje tem tecnologia. Não, se juntava para colher, na época de colher, era com foicezinha, cortando no cozinha, botar para um monte, puxar com o cavalo para fora, só. depois empilhar na beira lá da estufa, da arrozeira, e pegar, e depois puxar às vezes para casa, num galpão grande que o pai tinha uma olaria, uma triadeira lá, e lá nós era batida à noite, até 11 horas, meia-noite, daí no outro dia levantava cedo, arrumar os cavalos, pegar as coisas de volta para a arrozeira, e assim foi a vida da gente, sabe? Puxa. A gente veio de muita luta, a gente
graças a Deus, o pai nos ensinou que trabalhar não faz mal. Sim. E a gente conseguia tudo com trabalhar. Só que em 95, aí quando eu saí de casa, 93, 94... Com 19 anos daí. Com 19 anos, tinha esse problema aí de que se plantava cebola, produzia, não tinha preço, quando conseguia vender, vendia, não recebia metade, passava outra coisa. Então isso foi desanimando a gente, né? Sim. E aí eu acabei... sempre gostei muito de mexer com mecânica, fui fazer um curso de torneiro mecânico no Senai, em Rio do Sul, fiz, vinha à noite, vinha eu e o amigo meu lá, o Volney, a gente sempre vinha à noite de ônibus de lá da comunidade do Alto Ariado, vinha até o centro, ali o Volney deixava a moto dele ali, e dali nós partíamos lá para Rio do Sul para o Senai, voltava, deixava ali, na sexta-feira ele ia com a moto dele para casa. Olha. E assim a gente se especializou, fizemos um curso rápido de 3 meses, daí logo em seguida eu saí, comecei a trabalhar na Bovenal em Rio do Sul, como torneiro mecânico, fiquei 5 meses ali, não deu certo, não me agradei, e fui para Blumenau procurar emprego, consegui vaga na Eletroação Autônoma, lá trabalhei de 95... Aí uma empresa? É uma grande empresa com mais de 1.000 funcionários, tá? Nossa. Trabalhei lá construindo diversos tipos de peças, a exemplo, os eixos que existem embaixo da usina Itaipu, eu construí, eram os martelos que eram para bater, para fazer o calcário, pela Itambé, olha assim, para Petrobras, muitos, eu usinava a ponta das brocas que perfuravam os poços para retirar o óleo, né? Então, tudo isso eu vivi, aprendi lá, muita coisa lá. Por quê? Porque uma empresa grande, quando você trabalha nela, a empresa ela te qualifica, ela te dá oportunidades, ela te cobra também. Sim. Então a gente fez muito curso lá, muita coisa para aprender a lidar com as pessoas, para aprender a valorizar o que você tem e valorizar o dinheiro que você tem. Porque o dinheiro ele só rende se você saber valorizar ele. Sim. E isso a gente aprendemos em casa com o pai e tivemos a continuação lá. E aí E lá ficou por quanto tempo? Eu fiquei até 2002 trabalhando 2002. lá. Em 2002 eu tive a proposta, eu trabalhava em os horários depois, eu trabalhava das 5 às 1h30, né? E depois disso eu trabalhava para Mastercell, fazendo compras de telefonia rural na época. Porque há uma mudança, né? De agronômica para uma cidade maior, uma cidade mais movimentada. Isso mesmo, aí eu me mudei para lá e logo após isso, que eu estava lá em Blumenau e as coisas foram acontecendo. Para falar a verdade, a história do Mastercell foi assim, meu pai comprou um telefone rural da Mastercell e o telefone não funcionou bem como era para ser de início. Sim. E eu liguei para o dono da empresa, o Cristiano Machado, falei para ele, Cristiano, você foi lá vender o telefone, não era aquilo que nós combinamos. Daí ele disse, quero ver você falar isso para mim. Eu disse, então tá, amanhã cedo eu estou aí na tua empresa. Aí amanhã cedo, no outro dia de manhã estive ali, conversamos, e daí falei com ele, eu já achei para comprar o telefone, que é o que realmente tu falou que era, e então eu estou aqui e vamos fazer. E daí depois eu comecei a trabalhar para ele. Você imagina, começamos brigando e terminei empregado com ele na semana seguinte, trabalhando para ele. E aí segui, trabalhei muitos anos fazendo a compra de telefonia rural, fazendo a venda, telefonia rural, a manutenção com ele, né? E até que um dia ele chegou e falou para mim, está na hora de tu seguir os teus passos. Você é uma pessoa que tem caminho, monta a tua empresa, vai trabalhar para você, eu vou te vender a filial de Ilhotas se você quiser. Então eu fui, tive essa oportunidade, o Cristiano me deu essa oportunidade, pegamos ainda um período bom, ainda por um certo período. Sim. E depois teve a baixa desse ramo também, né? Então, isso lá em 2000 e... Até 2008, 2009 estava bom a parte de telefonia, daí mudou. Aí ficou, aí eu comecei com um provedor de internet via rádio. E eu tinha uma loja de informática, eu tinha uma papelaria. Mas isso lá em Ilhota? Em Ilhota. Daí eu tinha uma loja de informática, eu tinha revenda de celulares e tinha o provedor de internet via rádio. E aquilo foi crescendo, foi indo. E foi antes de 2009. Daí em 2009 o meu pai faleceu. Aí meu pai faleceu, daí a gente não sabia bem o que fazer, porque... Meu pai era Ninguém uma pessoa... está preparado nesse momento. Não, né? Estou quase chorando porque só de pensar já me deixa triste. Mas enfim, aí vim eu a agronômica, vim aí na coisa, a gente estava fazendo a sepultura do meu pai, e o Alexandre Crow, que é o prefeito de Aurora hoje, estava lá fazendo a parte da sepultura do meu pai. E deles falou, está fazendo o que lá para baixo? Que ele morou na nossa comunidade muito lá atrás, quando eu era criança. Sim. Aí eu disse, eu tô lá em Ilhota, eu tenho provedor de internet errado. Por que você não vem montar um provedor aqui em agronômica e atender a Aurora, atender a agronômica e tal? Eu disse, mas tem vaga, será? Tem lugar? Ele disse, cara, eu vou te falar pro cara que é o vice-prefeito de Aurora te ligar para você vir. Eu digo, vai ligar nunca. De tarde me ligou,
e acabei na segunda-feira vindo, montei o provedor e vim para cá, montei uma unidade nova aqui, comecei. E quando Isso na cidade de Agronômica? Na cidade agronômica. Montei ali, comecei a trabalhar, primeiro cliente, segundo, terceiro, quarto, botei 400 clientes. E aí foi. E só que é uma coisa que te pega muito do teu tempo, ele te judia muito. Sim. E eu comecei a ficar doente. E até porque a tecnologia, ela muda muito, né? E eu fiquei doente por quê? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu quero ver o melhor para todo mundo. E eu não conseguia ver, às vezes as coisas não acontecerem como eu queria. E aí foi um dia, eu fui no médico, cheguei lá, o médico falou para mim, Vanderlei, você tem que parar de se incomodar, que não tá dando certo para você. Eu disse, tá, então tá, o que vão fazer? Ele disse, pode te dar um remédio ou você sai do problema. Eu digo, não, vou sair do problema, eu não vou tomar o remédio. E vendi e assumi os negócios que a gente tinha da área rural. Eu morava na área rural mesmo, lá na casa que é do meu pai. Isso lá na comunidade? Lá na comunidade do Altariado. Cuido da minha mãe, né? Eu assumi de cuidar, o meu irmão mais velho faleceu. Aí ele faleceu e ele cuidava da minha mãe. E aí eu assumi dali para frente e fui tocando os negócios da agricultura. Hoje lá na agricultura eu tenho plantio de morango, que comecei em 2014, produção com estufa de morango. Tem a minha outra irmã, a Zenaide, também, que produz morango, que é pertinho ali. Então, a gente produz o morango. Como é que é essa produção de morango? Cara, é morango semi-orgânico, semi-hidropônico, que a gente fala. Sim. E ele não chega a ser orgânico por quê? Porque a gente usa adubação com sais e coisa para poder produzir. É dentro de um slab, né? E assim ele é produzido. Isso é tudo em estufa? Tudo em estufa, tudo coberto, área coberta, né? Olha, eu tenho 10 mil mudas plantado, né? Nossa. E nessa área é o quê? É onde que as minhas filhas trabalham. Eu tenho 3 filhas, uma é falecida e as outras 2 trabalham ali, nos ajudam nos horários de folga dela do trabalho, da escola, né? Sim. Então elas vão lá, elas ajudam a gente a produzir. E como eu tenho as minhas filhas que trabalham lá, eu não quero usar tanto agrotóxico. Então eu procuro muito meios alternativos para não ter, para elas poderem trabalhar. E dali elas tiram a parte delas para o sustento delas, para o nosso sustento. E eu tenho área de plantio de grão, que eu tenho arrendado umas áreas e eu tenho umas áreas minhas. Eu planto todo ano melancia também, planto tomate. Olha, então eu tenho uma visão de diversificar a agricultura, de tu não investir. Meu pai sempre disse, e nenhum dos meus irmãos planta uma coisa só. A gente planta mais coisas, por quê? Porque você não pode botar todos os ovos de uma galinha embaixo de uma galinha, todos os ovos que você tem. Porque se a galinha abandonar o ninho, você perde toda a tua produção. Então a gente sempre tem isso. E estamos seguindo, agora faz 2 anos atrás, eu comprei uma colheitadeira e colho minha área e colho terceirizado também. Então, sou uma pessoa que sempre tenho a vontade de seguir para frente. É feliz no que faz? Sou, realmente sou. Minha mulher diz que é incrível porque eu vou lá, se a minha máquina quebra, todo mundo fica bravo e eu não. Eu vou lá, passo a mão nas minhas ferramentas, vou para a luta e vivo feliz desse jeito, sabe? Eu gosto de ser assim, eu gosto de ser simples, de trabalhar, de lidar. Gosto de sair nas minhas festas de igreja para ajudar as pessoas lá, né? E aí você falou desse lado do seu pai, né? Você segue os passos deles nesse lado voluntário, de ajudar, de contribuir? Sim, porque as famílias antigas da nossa comunidade, do nosso município, né? Em todas as comunidades tem isso. E meu pai era uma dessas famílias antigas que começou a montar o primeiro salão de igreja, ajudou a fazer a escolinha, ajudou a fazer lá o campo de futebol. E, tipo assim, criar um movimento do município, se começou a criar, é muito difícil naquela época. Eu acredito que deveria ser muito difícil, porque não tinha nada, né? Quando meu pai veio morar lá, tinha poucos moradores da nossa comunidade, sei lá, não sei te dizer precisar quantos, mas tinha muito poucas pessoas morando. E ali foram crescendo, foram fazendo a comunidade ficar forte, né? Nossa comunidade hoje, ela tem 110 famílias, mais ou menos, né? Uma comunidade não tão grande, só que é uma comunidade bonita, porque é de um povo trabalhador. Como a gente tem orgulho hoje de sair em agronômica, em todas as comunidades que você vai, você vê o quê? É um povo trabalhador, um povo que a casa é bonita, que o chão é bem cuidado, que as lavouras são as melhores, produtivas. Por quê? Porque todo mundo começou assim, todo mundo foi aprendendo, né? E eu vejo que a gente lá na nossa cidade, a cidade agronômica, as pessoas não gostam de ver uma outra pessoa indo mal. Elas vão lá, elas ajudam, elas participam para que essa pessoa também vá bem. Porque se você está num local que todo mundo está bem, você está bem. Se o teu vizinho estiver mal, você está mal. A gente é muito... Vejo que lá isso é uma coisa que é importante para todo mundo. E olha, de tudo isso que nós estamos acompanhando aqui do Vanderlei, para conhecer um pouquinho da sua trajetória, ele que é candidato a vereador nessas eleições,
no município de Agronômica, tem também essa profissão de massagista. Como é que é esse trabalho que você desenvolve? Quando eu fui para Blumenau, eu tinha um problema de coluna e eu fui fazer uma massagem com o meu professor lá, que foi o professor principal que eu fiz, foi o Clemente Batista, dono da CBS, e tá fazendo coisa de massagem. Daí ele falou: você não tem interesse em aprender? Eu disse: cara, sempre quis, sempre tive admiração por isso, mas eu não sei se dá, porque não sei o quê, porque a gente não tinha nem poder financeiro para fazer. Ele disse: não, você faz em condições, vem fazer um curso com a gente, vem um final de semana com a gente, vou te convidar, vou tirar um final de semana gratuito. E eu fui lá, fiz, gostei, e aí eu desempenhei. Eu fiz diversos cursos com eles. Eu tenho 8 cursos feitos pela escola CBS, tenho 3 pela escola IURAM, de Floripa, e diversos outros por escolas que deram cursos e não chega a ter certificados pelo MEC assinados, né? Sim. E aí um dia tive a proposta por eles, trabalhei por um longo período, nos finais de semana, e sempre trabalhava depois do meu emprego da Eletroaça Autônoma, eu trabalhava como massagista, umas horas lá, num período lá eu trabalhava, e aí eu tive a proposta e o convite para ser professor de massoterapia com eles, de curso para muita gente, para diversos lugares do estado, né? E foi até que um dia eu disse: não, eu não quero mais, eu quero viver o meu fim de semana, eu quero viver a minha vida de um jeito diferente, me afastei. E daí quando eu retornei agora para a Agronômica ali, então procuro atender quem? Atender mais os meus vizinhos, as pessoas que procuram, Sim. ali próximo da minha casa. Quando uma pessoa tem um problema muito grande, mais de fora, que nos procura, a gente também tenta resolver, porque eu tenho conhecimento em quiropraxia, diversas outras coisas que praticamente ninguém mais trabalha hoje, que hoje é tudo muito... Pessoas querem trabalhar menos e querem sofrer menos para trabalhar, e quem faz não quer ajudar às vezes, né? E então, gosto de fazer, tive há uns 3 anos atrás o convite para ser voluntário de ajudar o time do Asa Branca como massagista lá. Na Liga Rio-Sulense. Na Liga Rio-Sulense. Eu fui lá, ajudei, eu trabalhei praticamente 2 ligas completas no final da segunda etapa. Por alguns motivos fui desligado do time lá, saí, outra pessoa assumiu, continua tocando até hoje. Sim. Depois disso foi convidado por uma equipe do Cebolas Isabelas, também agora para um campeonato municipal. Fui lá ajudar. O que eu gosto disso? Eu gosto por quê? Porque eu gosto do esporte. Eu gosto de estar junto com a juventude, com as crianças. Participei já de diversos campeonatos municipais com as crianças, com sub-15, sub-13, sub-18, ajudando, levando, indo lá, fazendo a massagem. Por quê? A massagem, por que no esporte ela é importante? Porque a pessoa está lá, ela às vezes precisa ter um auxílio naquele momento. A pessoa na hora ela machuca o pé, dá uma batida. A gente consegue resolver lá no local. Sim. E a pessoa continua na segunda-feira o trabalho normal, que a gente sabe que nós somos todos amadores, os jogadores nossos ali. E segunda-feira quem paga a conta mesmo é o emprego, e o patrão precisa deles lá, né? Precisa lá na roça ou precisa lá na empresa. Então, gosto de fazer isso, é uma coisa que me deixa satisfeito. Quando eu termino um campeonato, que vem um jogador, bate nas minhas costas e, pô, Vanderlei, obrigado, você me ajudou, você nos ajudou, a gente chegamos a ganhar o campeonato, não ganhamos o campeonato, mas foi legal, valeu, a gente... Conquistei muitos amigos importantes, né? Pessoas que eu conhecia muito, mas eu não sabia como eles eram legais também, que eu acabei conhecendo nesse período de futebol aí, nos campeonatos. Pessoas aqui da nossa cidade, muitos de fora, né? Mas é muito legal, muito gratificante. Vanderlei, e todo esse seu trabalho, esse seu empenho, essa sua dedicação, né? Defendendo a Agronômica, sendo vereador, você pode ajudar muito mais o povo. Com certeza, a gente quer ajudar muito mais o povo. Eu sou incansável. Eu sempre gosto de lutar pelas coisas, como... Eu vou falar uma coisa, por exemplo, quando a gente teve uma pessoa lá da comunidade, a minha prima, inclusive, ela teve um problema de doença e precisava de ajuda. A gente fez um evento, conseguimos levantar uma boa grana para dar uma ajudada. Isso é ajudar. Sim. E a comunidade inteira, e o município inteiro, e os municípios vizinhos ajudaram ela. É dessa forma que eu penso para frente. Só que, claro, que a gente sabe que a vida política é uma coisa mais séria. Sim. Ela é mais séria. Por quê? Porque ela é mais séria. Porque você vai ter que correr atrás, você assume uma responsabilidade e você tem que ir atrás dela. Você vai conseguir resolver tudo que você quer? Você não vai. Mas eu tenho ideias que o quê? Que o nosso município tem que melhorar. Ele tem que melhorar de que forma? Nós temos que ir lá, melhorar a nossa estrada, porque eu sou um agricultor, eu preciso da minha estrada
boa para eu poder levar a minha máquina, passar com ela na estrada para chegar na outra propriedade, para colher, para ajudar o vizinho, para me ajudar. Precisamos transportar o grão, precisamos estar bem. Eu preciso sair com uma pessoa doente dali da minha comunidade, levar, muitas vezes levo para o hospital, e poder transitar com condições que essa pessoa que está machucada, está com muita dor, já não poder mais sofrer, né? E para isso nós temos o quê? Nós temos para a nossa área rural, eu tenho uma bandeira que nós levantamos lá em 2020 com o Republicanos, com o Maico, era Maico e Vanderlei, que a gente foi candidato a vice-prefeito lá nesse período. Como é que foi essa experiência? Ah, cara, isso foi fantástico. Assim, eu conheci muito as pessoas, eu conheci um jeito diferente de viver, aprendi a respeitar mais a opinião dos outros também, porque a gente não chegou a ter o êxito de ser eleito, mas o quê? A gente conquistou o respeito das pessoas, por quê? Porque nós fizemos uma campanha bonita, limpa, sem prejudicar ninguém, então o quê? Isso é o que a gente tem que levar para frente, né? E assim foi. E lá nesse período eu e o Maico, mais o pessoal nosso do Republicano, os candidatos a vereadores da época, a gente foi em Toledo e buscamos o asfalto rural, que hoje está no plano do Maico e do Zé, ou do Zé e do Maico, né? Eles estão ali junto para quê? Para fazer esse asfalto, para melhorar, para levar uma qualidade mais de vida para nós lá no interior, né? E claro, que a gente tem a cidade. E até legal o que você falou, né? Eu acho que o Maico, Zé e Maico, acho que os dois estão realmente muito unidos nessa campanha para trabalhar depois nos próximos 4 anos. É essa sintonia que a gente está vendo. Eu falo para você que às vezes eu fico olhando e eu não consigo identificar quem vai ser realmente o cara que é o prefeito, porque os dois estão trabalhando com a mesma afinco, com a mesma ideia de chegar lá e trabalhar para o povo. Os dois, cada um com uma vontade a mais. E como é que você está avaliando o povo? Como é que o povo está vendo esta união dos dois, querendo realmente fazer a diferença em agronômica? Olha, eu vou te falar que eu tenho visitado nas casas, eu tenho passado nas portas de casa falando, e quando a gente fala nisso, a gente vê o olho das pessoas brilharem. Porque isso é uma coisa que nós cansamos de ver no passado. O vice-prefeito, ele era o vice-prefeito, ele fica fora da prefeitura, ele simplesmente vai lá para assumir a prefeitura quando o prefeito tem que ir a Florianópolis, tem que ir buscar alguma coisa, ou por um motivo de saúde ele tem que se afastar. E aí o prefeito está lá, ele vai embora e vai ficar o vice não viu o que aconteceu ontem. E não tem como você hoje resolver o problema se você não viu de ontem. É como eu tenho um costume de falar quando eu vou visitar as pessoas. Visitando um amigo meu que é agricultor, que ele planta lá a melancia que eu planto, ele planta o feijão que eu planto, o soja que eu planto. Ele não planta o morango, mas tudo isso ele planta. Se ele sair da propriedade dele para trocar a minha propriedade, ele não consegue trocar. Como eu toco agora, daqui 20 dias, 30 dias ele vai estar tocando. E eu não consigo tocar dele porque eu não sei qual é a estratégia que ele tem, se ele já passou um remédio, se ele não passou um remédio ou coisa, se ele vai plantar hoje porque ele tem uma ideia de fazer outra coisa. Então, por isso que eu digo, se o prefeito não tiver o vice do lado, e quando o prefeito saber, ele não sabe se ontem o prefeito fez um negócio que amanhã vai aparecer que ele tem que tomar essa decisão. É isso que eu acho que tem que estar junto, o prefeito e vice tem que estar junto. E por você também conhecer o Maico, inclusive participar de uma campanha, você tem essa certeza também, né? Eu tenho essa certeza que o Maico não vai sair e deixar o Zé tocar. Por quê? Porque o Maico é uma pessoa que ele quer ver isso acontecer. Sim. Ele tem uma força especial para estar junto com o Zé Menegatti. Porque eu sempre vi assim, o Maico, eu conheci ele bem na campanha, e foi uma pessoa que ele mostrou pra gente Sim. que dá de fazer diferente. Ele sempre me chamou, Vanderlei, vem junto comigo, nós vamos estar junto. Isso foi. E hoje eu vejo ele e o Maico, e o Zé fazendo a mesma coisa. Sim. Então vai dar certo. Vocês podem ter certeza, vai dar certo, não tem como dar errado. Ô Vanderlei, a gente sabe que a agronômica quer esta mudança, né, com o Zé e Maicon, e a sua avaliação da população também para mudar, para inovar na Câmara de Vereadores, como é que está? Olha, eu vejo que as pessoas elas têm a vontade de ver a Câmara de Vereador mudar. Tanto que eu vejo ontem, fui visitar uma pessoa, como visitei umas 10 pessoas ontem, 10 famílias, né? Sim. E cheguei em uma família e a pessoa me falou o seguinte, já teve diversos vereadores aqui pedindo voto, candidatos a vereador pedindo voto hoje, daí eu não entreguei o meu santinho. Daí eu disse, eu posso conversar um pouco com você? Ah, pode ser. Daí a gente começou a conversar.
E eu comecei a falar desse projeto do asfalto rural, da marcação de consulta lá no posto de saúde para fazer um agendamento Sim. via aplicativo, né? De melhorar o nosso posto de saúde, de melhorar o posto de saúde da comunidade do Mosquitinho, que é próximo à minha comunidade, de descentralizar a nossa saúde, que está no nosso projeto, e fazer o quê? Nós do interior não concorrermos mais com a vaga do centro. Aí eu comecei a falar para ele que nós temos a ideia de descentralizar a parte do equipamento nosso da patrulha rural agrícola, da parte de obras, para as comunidades mais do interior. Para quê? Para que quando a gente que está lá no interior precise de buscar uma ferramenta, a gente não tenha que levar 1h30 com o trator para ir, 1h30 para voltar para buscar essa ferramenta. Então eu fui falando tudo isso e, né, a gente ficou mais de 1 hora, porque se nós ficarmos falando do que tínhamos vontade de fazer, Sim. vai mais de 1 hora. E aí a pessoa pegou o meu santinho, quando eu entreguei, né? Dito santinho todo mundo fala, e ela disse, Vanderlei, o teu santinho não vai para aquele monte. O teu santinho vai para o outro lado, que é o lado da pessoa que veio aqui e trouxe uma proposta. Então, o que é isso que eu quero te dizer? Que o pessoal quer uma proposta, ela quer que você vá lá, que você tenha uma ideia e saber que você vai brigar por aquilo. Porque eu não posso acreditar que alguém que leve essa proposta para alguém lá, amanhã ela vai esquecer. Sim. Então, nós temos que assumir essa proposta, porque como vereador, eu quero assumir essa proposta de lutar por isso. E você quer, como você falou, você quer ser um vereador que realmente defender as pessoas. Defender as pessoas, defender a nossa comunidade, defender o nosso município, ir junto com o prefeito, ir junto com o vice, ir lá buscar a verba, trazer para cá, escutar a pessoa. Sim. É como eu costumo falar na casa, beleza, eu estou indo toda via da minha comunidade, eu vou estar indo lá para o centro, eu vou para a minha rua. Às vezes eu troco por uma outra para ver como está, mas às vezes eu não vou chegar a ver o problema que o meu eleitor está vendo. Então, da forma como eu estou indo a eles hoje, eu quero que depois eles venham a mim e digam para mim, Vanderlei, lá na minha comunidade nós estamos com um problema, você não viu? Cara, então eu vou correr para resolver aquele problema daquela pessoa, daquela comunidade. Porque eu não vou ter votos só da minha comunidade, eu vou ter votos de todo o município, inclusive do centro, né? Inclusive do centro. O centro da cidade, como eu penso sendo a cidade, eu vejo que eu gostaria de morar numa rua bonita, limpa, organizada, que quando a prefeitura vai lá fazer uma manutenção, ela sai de lá quando está pronta a obra. Não que deixe um canteiro de obra inacabado e vá embora. Sim. Por quê? Porque, a pessoa paga o IPTU dela. Ela tem que ter aquele IPTU investido na rua dela, no bairro dela, melhorar a vida dela. Sim. Então, nós não podemos tirar o dinheiro do IPTU e fazer, talvez, o nosso asfalto rural. Ele pode até ajudar se lá estiver legal, né? Mas nós temos que cuidar aqui de todo cidadão. Então, nós temos que cuidar de todos. Antes da gente finalizar, Vanderlei, como é que está sendo a sua linha de trabalho na sua campanha e como é que você pretende ser vereador nos próximos 4 anos? Olha, a linha de trabalho da gente é o quê? O foco principal é eleger o Zé e o Maico. Porque ele estando lá, a gente sabe que a agronômica vai voltar a crescer, ela vai voltar a melhorar, nós vamos estar lutando e vamos vencer as dificuldades que nós temos em agronômica hoje. Então, para mim, a minha principal linha de trabalho, como eu falo, eleger o Zé e o Maico. Por quê? Ele estando eleito lá, a gente sabe que vai ter um bom trabalho sendo realizado, que a agronômica vai prosperar. Então, assim, digo para vocês, o Vanderlei, estando o Zé e o Maico eleito, se conseguir ser vereador, vai ser a pessoa que vai estar lá, não só para bater palma para o Zé e o Maico, e sim para cobrar eles. Isso é o Vanderlei. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Não adianta querer dizer que, porque o Vanderlei está com o Zé e o Maicon, ele vai aceitar o que eles quiserem. Não vou. Eu não sou esse tipo e vou cobrar deles. E eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor para o município. Então essa é a minha linha de trabalho. Que bom. Esse é o candidato a vereador Vanderlei Longen, do Republicanos, com a gente aqui, com o número 10123. Vanderlei, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo você e assistindo você neste momento? Olha, o que eu gostava de falar para vocês é o seguinte, recebam os candidatos, todos os candidatos na casa de vocês e observem realmente os planos deles e vejam se esses planos eles podem ser concretizados e observem lá que os planos do 15, eles são bons para a nossa cidade, são os melhores para a nossa cidade. O que eu peço para vocês, não vote só porque a pessoa é teu amigo, porque ele é teu parente. Vote em pessoas que você acha que vai fazer diferença na Câmara de Vereadores, pessoas que vai fazer diferença lá dentro da Prefeitura. Porque o teu amigo, ele é teu amigo. Ele não é a pessoa que talvez para
você eleger ela, você dá o teu voto, você dá o teu aval, você dá o teu cheque em branco para ele e ele não te representa lá. Você tem que ver se essa pessoa ela vai brigar por você, se ela vai brigar pelo município. Então, quando você for para votar no dia 6 de outubro, vá lá e vote na pessoa que você realmente quer que represente o seu município. Para vereador, o número? É 10123. 10123. E para prefeito, vote 15, vote José Herculino Menegatti e Maicon Jan. Certo. E para a família, o que você gostaria de falar? Para a sua família que está aí ao seu lado, lhe acompanhando, lhe apoiando? Falar que esse apoio é muito importante, né? É a parte melhor que existe. É você sair, você ir visitar as pessoas. Durante o dia, você receber as mensagens. Pai, como tá? Você visitou quem? Como é que foi o dia de hoje, né? E então, assim, eu acho que esse é o carinho melhor que a gente tem. Meus irmãos que me ajudam também, que me apoiam, né? Eu tenho alguns irmãos que eles não são políticos que nem eu. Eles são mais, tu é louco, tu não devia fazer isso, ele devia ficar em casa, eu não vou botar um adesivo no carro. Eu respeito, porque cada um tem o seu jeito de ser. Então, eu respeito. E assim, e vejo, como eu fui visitar ontem o meu irmão, por exemplo, que não gosta de política, e ele falou para mim, e como é que tá? Ele disse, tá legal. Olha, tu sabe, né? Pode contar comigo, mas eu estou em silêncio. Eu digo, não, show de bola. É isso que eu preciso. Porque assim a gente tem que ser. Então, é essa força que a gente tem que agradecer. A sinceridade deles, né? O apoio da minha família, no todo dia, no sair. As minhas 2 filhas estudam, né? No colégio. Uma tem 15 anos, né? Ela lá não vota, mas ela tá lá pedindo o votinho do amigo. Por quê? Porque vai falar com o pai em casa. Sim. Então, essa é a parte legal. Essa é a parte boa, eles me apoiam, esse apoio é importante. Então, muito obrigado à minha esposa, a Shane, para a Andressa, minha filha, e para a Sara. Então, muito obrigado a vocês. Que bom, olha que história, hein? É realmente impressionante aqui, né? O Vanderlei Longen, desejamos muito sucesso, ele que é do Republicanos, com o número 10123, né? Juntamente com o Zé e o Maicon, nesta campanha, e temos certeza que vai ter êxito e a Agronômica vai voltar a sorrir.